O STF afirmou em nota que os três poderes chegaram a um consenso sobre a distribuição de emendas. O comunicado foi divulgado após a reunião dessa terça-feira em Brasília, que contou com integrantes do Executivo, Legislativo e Judiciário. Aliás, o título da transmissão de hoje é "O Acordão Sempre Prevalece". Lembrando que o Alessandro Vieira, senador, disse ontem que Barroso não tem legitimidade para propor soluções políticas. Mas estava todo mundo lá, junto e misturado. Vamos conversar aqui. O que você quer? O que você quer? A gente quer assim, quer assar. Pronto, se costura um acordo. Depois a gente vê que nada fica bem resolvido em termos de interesse público. Mas vamos continuar monitorando. Produção, pode colocar na tela a foto que a gente separou desse encontro. Olha ali todo mundo junto. Barroso, Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, Arthur Lira, presidente da Câmara, e Luiz Edson Fachin, que é ministro do STF também, assim como Barroso. Segundo o Supremo, ficou acordado na reunião que as chamadas emendas PIX serão mantidas com o critério da impositividade. Porém, será necessária a identificação prévia do objetivo da destinação do recurso, com prioridade para obras inacabadas e com prestação de contas ao Tribunal de Contas da União, TCU. Em relação às emendas individuais, elas também serão mantidas com o critério da impositividade, seguindo critérios que serão estabelecidos em até 10 dias, em acordo entre Executivo e Legislativo. Após a divulgação da nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que houve um entendimento de que as emendas PIX podem ser muito úteis em casos de obras inacabadas. A gente sabe que não é só essa utilidade que certos parlamentares veem nesse tipo de emenda, que era liberada, dinheiro, tá? Dinheiro que está sendo liberado sem transparência até aqui. Vamos acompanhar o vídeo Pachecão, a voz da institucionalidade, aquele que sempre sabe como ensaboar mais um pouquinho. Pode soltar. Alguns pontos nós discutimos e chegamos num consenso de que as emendas individuais são impositivas por comando constitucional e esta impositividade também por comando constitucional observa regras, inclusive de ordem técnica. E Executivo e Legislativo tratarão de definir quais são os limites desses impedimentos técnicos, dar mais clareza e objetividade para aquilo que a Constituição Federal já determina, de que uma emenda impositiva individual só pode ser executada se observar esses rigores técnicos. Nas emendas individuais, há essa modalidade das transferências especiais, que foram inseridas no ordenamento jurídico por uma emenda constitucional mais recente, que foi apelidada das emendas PIX. Em relação a ela, se cogitou várias alternativas, inclusive eventualmente até a extinção dessa modalidade, mas houve também um entendimento e uma compreensão geral de que essa modalidade de transferência especial pode ser muito útil à execução orçamentária do Brasil, sobretudo para situações em que há obras inacabadas. Fugir da burocracia para permitir que haja efetiva execução das realizações nacionais nos nossos mais de 5.500 municípios é algo que interessa a coletividade, interessa a sociedade. E houve também esse entendimento de todos, inclusive dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de que a transferência especial das emendas individuais como modalidade pode ser mantida, naturalmente com alguns ajustes. Quais são esses ajustes? Primeiro, definir com antecedência e com antecipação o objeto e a finalidade dessa emenda de transferência especial, que é uma forma de dar garantia de que esse recurso não vai compor o orçamento do município aleatoriamente, ele tem uma finalidade específica e deverá ser dirigido prioritariamente para a continuidade de obras inacabadas Brasil afora. E por que será que há essa quantidade imensa de obras inacabadas Brasil afora? Por que será que durante todos esses últimos anos não se deixava registrado o padrinho das emendas? Por que será que... Não, veja, se chegou à compreensão de que as emendas PIX são importantes, são úteis para a sociedade, mas é importante que haja transparência. Por que não havia antes? Então, assim, é tudo feito na base do se colar, colou. Aí veio a imprensa, apontou orçamento secreto, apontou o abuso com emenda PIX, começou a gerar pressão nas redes sociais, em cima de parlamentares. Rosa Weber acabou tomando uma iniciativa no STF, quando era ministra ainda, contra o orçamento secreto. Empurra daqui, empurra de lá. A própria Rosa Weber às vezes recuou e tal, até pautar, até ser considerado inconstitucional.
houve uma pressão para que houvesse algum tipo de mudança, porque por certos integrantes das cúpulas dos poderes continuava do jeito que está, abaixo do nível de quitanda. Todo o respeito aqui aos quitandeiros, porque eles têm registro de caixa. O Congresso Nacional, que lida com o dinheiro do povo brasileiro, não é proprietário daquele dinheiro, não tem registro de caixa. Então a Câmara dos Deputados, por exemplo, semanas atrás alegou que não tinha como dizer quem eram os padrinhos da distribuição de dinheiro do povo brasileiro, dos pagadores de impostos que suam a camisa para trabalhar. Porque o parlamentar está mandando lá para a prefeitura do parente, para fazer a dinastia, o clã naquele reduto eleitoral, depois tem negócio com empresa do amigo ou de outro parente para fazer a pavimentação de rua, e aí o dinheiro vai caindo aqui e ali, né? Às vezes aparece no bolso de um, de outro, porque a gente viu aí certos esquemas com essas brechas orçamentárias. E agora, Grebe, se fala, com toda essa articulação verbal do Pacheco, olha só, ele tem as ferramentas. Eu sempre ironizo. Ele tem as ferramentas, ele é articulado, ele sabe falar. Os problemas aí são de outra natureza. Diga, Greg. Eu acho maravilhosa a declaração do Pacheco, porque ele começa assim. As emendas PIX serão utilizadas tem um grande valor para finalizar obras, né, que estão ali prestas, estão paradas e tal. Daí ele volta ao assunto. No final da fala dele, ele diz, serão utilizadas prioritariamente. Ou seja, já tem aí um esquema para deixar pelo menos um pedacinho dessas emendas PIX sem destinação clara. Prioritariamente, já não é mais taxativo. Ele já deu para ver que o acordão não é tão bom quanto eles estão pintando. Eles vão apresentar essas novas regras em 10 dias. E, veja só, uma das razões por que o governo federal certamente cedeu à manutenção das emendas PIX é que uma das autoras do projeto que constitucionalizou essas emendas PIX é a Gleisi Hoffmann, presidente do PT. O próprio PT usa as emendas PIX alegremente. Está reclamando agora porque está no governo. Quando não estiver no governo, esperamos que não esteja no governo em algum momento do futuro próximo, vai querer a emenda PIX. Eles acham bom também. E aí você estava falando, né, Felipe, que o Congresso, dias atrás, disse que não tinha como colaborar com o STF. Porque, olha só, não existe a figura do patrocinador das emendas no nosso regimento interno. Então eu não posso colaborar, não tem registro. É o que você estava dizendo. Se não existe a figura, crie, porque ela é absolutamente necessária para que se cumpra um princípio constitucional, que é o da transparência. Então, se não existe... É a moralidade pública. Exato. O uso do dinheiro público com o mínimo de registro. Que não haja registro significa que cada parlamentar vai ali pegando dinheiro, usando como quiser. Não tem planejamento nenhum para áreas de maior emergência, de maior necessidade do país. A gente vê aí quando tem desastres em diversas áreas, inclusive fortalecidos no verão, com chuvas, etc., como o dinheiro público está sendo mal utilizado. A precariedade de determinadas regiões que recebem menos verba em detrimento de outras, onde os políticos têm muita força, é evidente no país. Falta planejamento, senão é isso, o Brasil já seria um país super desenvolvido. E olha que há muito dinheiro no orçamento. Bombas. O que não há é o planejamento para resolver problemas do país. A prioridade, na verdade, não é a obra inacabada. A prioridade sempre foi resolver o problema dos políticos. E é por isso que eles estão lutando, não é por outra coisa, Greg. Exato. Então, assim, se não tinha a figura do patrocinador, que se criasse para cumprir a lei, para cumprir a moral, enfim, para ser moral, para ser constitucional, né? Foi uma escolha do Congresso deixar desse jeito. E eu acho que esse ponto que você abordou é importantíssimo, Felipe. As obras no Brasil ficam pela metade porque elas são iniciadas sem projeto, porque não existe qualidade nenhuma no gasto público brasileiro. Isso. É tudo feito ao Deus dará. Mesmo quando não existe desvio, a qualidade da execução... Que existe, mas mesmo quando não existe... Mesmo quando não existe, a qualidade da gestão é um horror. Então, o dinheiro vai pelo ralo.
a obra fica pelo meio porque tinha dinheiro, mas ele foi mal gasto. Gasto com material errado, teve que ser refeito. O projeto fazia cair o negócio. Enfim. A gente viu isso em refinaria, a gente viu isso em obra de Copa do Mundo, a gente viu isso em obra de Olimpíada, a gente viu isso em todo o histórico recente de envolvimento do poder público com grandes obras no país. Então, tem obra inacabada também por problemas da administração pública. E você está falando das grandes. Imagine Exato. nos rincões. Né? Aqui onde... A pontezinha na cidadezinha Exato. do interior que é comandada por um clã há 50 anos que está no poder naquela região. Imagina onde vai parar esse dinheiro. E diga. Só para mencionar o caso do Juscelino, né? O ministro das Comunicações, que está ali às vésperas de poder ser denunciado. É um caso ilustrativo. É um caso ilustrativo por ter feito a estradinha na frente da família, da fazenda da família dele. Não diminua. É uma grande estrada feita com milhões de reais de dinheiro dos pagadores de impostos. A estrada que dá na fazenda da família dele. Pois é. É o sintoma do patrimonialismo. A Controladoria Geral da União, a CGU, foi ver se a estrada levava para algum outro lugar que não fosse a fazenda. Não levava, eles falaram... As localidades que tem próximas, que precisariam de conexão e tal, continuam desatendidas. Foi só para atender a fazenda. Isso é bom gasto. Além de malandro, não faz o menor sentido. Exatamente. Esse tipo de obra inacabada que vai ser concluída, bom, quando tem fazenda de político no meio, talvez a obra já esteja acabada, né? O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, classificou o encontro como um diálogo franco e afirma... ele começa a elogiar esse tipo de extrapolação na atuação do poder. Abre aspas, basicamente há um consenso pleno para ter rastreabilidade e transparência. Quem indica para onde vai, há um consenso de que o Congresso deve ter um papel importante. É sobre a qualidade do gasto. Olha o que a gente estava falando aí. O Brasil precisa urgentemente de uma nova lei que discipline esse tema. Conseguimos construir coletivamente as soluções. Ninguém chegou com proposta pronta. O STF não participa de negociação política. Fecha aspas. Deixa na tela. O STF não participa de negociação política, diz Barroso após participar de negociação política. É aquela frase do humorista Groucho Marx, que não tem nada a ver com o Karl Marx, que você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos. Quer dizer, o Barroso está dizendo isso. O STF não participa de negociação política ao sair de uma negociação política promovida, inclusive, por ele. Então, ninguém chegou com proposta pronta, mas foram conversando, o Supremo estava fazendo determinadas exigências. Vamos ter o discurso franco, Barroso, porque se diz que o discurso é franco, não dá para soltar uma dessa. O Flávio Dino, ele suspendeu as emendas PIX e depois suspendeu até as emendas individuais e de bancada, o que foi criticado ontem aqui pelo senador Alessandro Vieira, porque nessas há mais transparência. Também não vou dizer que sempre foram mega transparentes, já teve escândalo com emenda individual e de bancada, mas sempre foram melhores do que no caso das emendas PIX e do orçamento secreto. Então o Dino suspendeu, e aí o STF foi se reunir com o governo e com o Congresso Nacional para dizer, dá para liberar, desde que seja assim assado. E agora a conclusão que está saindo em todas as matérias a respeito desse encontro é que o Dino vai liberar, quer dizer, o STF vai liberar porque houve um acordo. Então é claro que o Supremo participou dessa negociação política e é óbvio que há uma disfuncionalidade no sistema para que se chegue a esse ponto. Tudo bem que há uma avacalhação geral e em determinado momento é preciso haver uma reavaliação dos caminhos, mas os caminhos estão todos errados e isso se deve à baixa qualidade moral, à baixa qualidade intelectual, à baixa preocupação com o interesse público na arena política. Essas pessoas já deveriam ter resolvido o problema no âmbito dos seus próprios poderes, mas cada um está preocupado com o seu quinhão, não está conseguindo ter o controle total das verbas e isso vai gerando uma bola de neve até que o Supremo vira esse comandante de assembleia política, Greg. Felipe, interessante, né? Tem um assunto para a gente olhar com mais atenção. Me caiu essa ficha agora. Ontem o Alessandro Vieira criticou justamente
o fato de ter sido o STF que tenha convocado essa reunião política. Daí a frase que você destacou do Barroso, enfim, é o... O negacionismo. Perdão da expressão, é o batom na cueca, certo? Comprovando que era isso mesmo. Agora, veja, está se desenvolvendo uma cultura dentro do STF de criar esses fóruns de conciliação. Isso. Já aconteceu no caso das construtoras da Lava Jato e a revisão dos acordos de leniência. O que foi? O ministro André Mendonça sentou lá numa mesa e falou, vamos conversar todo mundo, vamos chegar numa solução que seja legal para todos. Solução intermediária. Essa ideia do Supremo como poder moderador, uma câmara de moderação, está se difundindo. E assim, como tudo que acontece no Brasil, sem muita discussão, vai acontecendo, na hora que você vê, nasceu um bicho, um dinossauro gigante. Você não sabe como foi parar ali. Vamos prestar atenção nesse troço. Exatamente. Isso aqui é bem visto, né? Os coleguinhas aí, tem um pessoal que chama de coleguinhas. Alguns eu não considero, evidentemente, coleguinhas, porque a profissão é bem diferente. Mas tem gente na imprensa amiga do governo, na imprensa amiga do STF, em todo aquele pessoal que gosta de conservar as fontes e vai repetindo as narrativas e endossando, falando. Tem pessoal que acha lindo e maravilhoso quando o STF vira poder moderador. Se você falar em Forças Armadas como poder moderador, tem um troço, tem um treco. E nós aqui também repudiamos. Não é para ser poder moderador nem as Forças Armadas, nem o STF. É que tem o poder moderador do bom mocismo bonitinho, né? E tem o poder moderador do reacionarismo aloprado. Agora, ambos são prejudiciais à própria democracia, cujos pressupostos é a separação e a independência entre os poderes. Então você tem celeumas que são criadas muitas vezes por essa baixa qualidade. E é isso sobre o que o povo também precisa refletir, né? A quem está dando tanto poder e por quê?